Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Mais uma semana de tensão entre Estados Unidos e Irã. Os Estados Unidos têm lançado seguidos ataques contra o território iraniano. Enquanto isso, os alvos iranianos têm sido as bases militares norte-americanas em países do Golfo Pérsico. Ao longo da semana, a tensão entre os dois países se elevou depois que os rebeldes hoitis anunciaram um bloqueio marítimo contra a Arábia Saudita. Além disso, 2 petroleiros sauditas foram atacados ao longo dessa semana, o que fez com que o barril de petróleo saltasse para a casa dos $100. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu punição militar severa contra o Irã caso os hoitis continuassem lançando ataques no Mar Vermelho. Isso acaba fazendo aí com que 2 dos principais corredores marítimos de exportação de petróleo tenham gargalos neste momento, o que pressiona o preço do petróleo e pressiona a inflação global. No final da semana, o petróleo arrefeceu um pouco depois que foram divulgadas notícias de que o Paquistão está tentando novamente negociar aí um cessar-fogo entre os dois países. Mesmo assim, o barril Brent, referência para a Petrobras, encerra essa semana com 11,67% de alta, cotado a $98,38. Essa continuidade das tensões entre os dois países e principalmente as pressões inflacionárias trazidas pelo preço do petróleo acabaram fazendo com que o governo brasileiro renovasse o subsídio dos combustíveis, tanto na gasolina quanto no óleo diesel. Hoje o subsídio é de 44 centavos na gasolina e 1,12 no óleo diesel. Inicialmente o Ministério da Fazenda tinha a ideia de retirar esses subsídios, já foi retirado um subsídio de 34 centavos sobre o diesel, mas como o barril de petróleo voltou a subir, esses subsídios foram estendidos. Segundo estimativas do mercado, o governo federal deve gastar aí até 6,3 bilhões de reais até o final do ano, caso esses subsídios sejam mantidos. De acordo com o Ministério da Fazenda, a ideia é que eles sejam removidos gradualmente aí ao longo do tempo para que não haja um impacto tão forte no preço dos combustíveis. Essa tensão reforça a inflação global e muda as perspectivas do mercado em relação ao futuro da taxa de juros. Nós tivemos decisão de taxa de juros do Banco Central da zona do euro essa semana. Decidiu manter aí sua taxa básica de juros inalterada, em 2,25%. Além disso, Christine Lagarde, na entrevista logo após a reunião, reforçou a perspectiva de meta de inflação da zona do euro, que é de 2%. E deixou aberta a porta para uma possível alta de juros na próxima reunião, caso o cenário de alta dos custos de energia se mantiverem por um período mais prolongado. Essa perspectiva também é a mesma em relação ao futuro da taxa de juros nos Estados Unidos, de que nós tenhamos possivelmente alta de juros por lá a partir do mês de setembro. Já que no Brasil nós tivemos as falas de Gabriel Galípolo num evento da XP essa semana, e ele reforçou essa perspectiva de que nós tenhamos mais um corte na taxa Selic na decisão que nós temos agora no mês de agosto, mas que a partir de setembro o Brasil deve dar uma pausa na taxa de juros, nos cortes da taxa Selic, em função dessa instabilidade trazida pelo preço do barril de petróleo. Outro problema que aflige o Brasil é em relação ao tarifaço norte-americano. Primeiro foram impostas tarifas de 25% sobre diversos produtos brasileiros. Apesar de diversas exceções em produtos que são fundamentais, principalmente dentro da cadeia produtiva norte-americana, como café, derivados de suco de laranja, derivados do aço, produtos ligados aí à indústria automotiva e aeronáutica e também à carne bovina, alguns produtos importantes na exportação brasileira, como o setor de calçados e vestuários, foram atingidos por essas tarifas de 25%. Logo em seguida, os Estados Unidos também anunciaram tarifas de 12,5% que atingem 60 países, segundo a justificativa por tirar proveito do trabalho forçado. E o Brasil também está incluído nessa nova rodada de tarifas, o que eleva as tarifas brasileiras para algo em torno de 37,5%. Segundo o Ministério da Indústria e Desenvolvimento e Comércio, 23,1% das exportações brasileiras para os Estados Unidos são afetados por essas tarifas,
sendo que 16,5% são afetados pelas duas tarifas, o que traz aí um peso muito grande para esses setores. Até em função disso, o Brasil lançou o programa Brasil Soberano 3, que cria linhas de financiamento através do Tesouro Nacional e também do BNDES para ajudar os setores que foram afetados pelas tarifas norte-americanas. Os Estados Unidos também anunciaram tarifas de 50% sobre produtos canadenses. Falando das perspectivas de mercado ao longo da semana, nosso Ibovespa chegou a ter um bom desempenho até quarta-feira, depois aí acabou tendo algumas realizações de lucro, mas mesmo assim fecha essa semana em alta de 0,19%. Já o dólar caiu 0,57% e encerra cotado aos R$ 5,10. Minério de ferro caiu 0,47%, encerra com a tonelada cotada aos $98,42. Nos Estados Unidos, as bolsas caíram e foram puxadas para baixo, principalmente pelos balanços das Big Techs, as grandes empresas de tecnologia. Há uma grande preocupação do mercado financeiro com os gastos cada vez maiores em relação à inteligência artificial e se de fato esses gastos vão dar retorno a essas empresas. A Nasdaq foi a bolsa que mais caiu, teve queda de 2,90%. O S&P 500 caiu 1,03%. E o Dow Jones caiu 0,40%. Já na Europa, o Stoxx 600 encerra em alta de 0,55%. Já em relação à renda fixa, permaneceu praticamente estável ao longo da semana. O IMA geral encerra em leve alta de 0,07%, enquanto isso o IRFM, que mede os pré-fixados, encerra em alta de 0,06%. O DI para janeiro de 2027 encerra em alta de 3,96%. Nós tivemos ainda a divulgação da última pesquisa Datafolha, que consolida o cenário favorável ao presidente Lula. Nas simulações de segundo turno, Lula vence Flávio Bolsonaro por 48% a 43% dos votos. Quando o nome de Lula é testado com outros candidatos, ele também vence em todos os cenários. Vence Ronaldo Caiado por 47% a 40% e Romeu Zema por 48% a 40%. No primeiro turno, se consolida aí a disputa polarizada entre Lula e Flávio Bolsonaro. Lula registra 40% dos votos, Flávio Bolsonaro 32% dos votos. Ronaldo Caiado tem 4%, Romeu Zema e Renan Santos 3% e Augusto Cury tem 2% dos votos. Para a semana que vem, nós temos decisão de taxa de juros nos Estados Unidos. A perspectiva é de manutenção da taxa básica de juros por lá. O mercado prevê alta de juros nos Estados Unidos só a partir da reunião do mês de setembro. Nós também temos decisão de taxa de juros no Reino Unido e no Japão. Lá nos Estados Unidos também sai a inflação de consumo, o PCA, que é a principal inflação por lá. Aqui fica a perspectiva em relação às atitudes do governo brasileiro em relação ao tarifaço norte-americano e se de fato o Brasil vai usar a lei da reciprocidade para tarifar produtos norte-americanos. Muito obrigado e até a próxima semana.